Olá, olá, você que está assistindo o canal CPT, uma boa companhia para você. Eu estou aqui juntamente com a dona Silmara e Cristina Garcia Carvalho para apresentar o DR na CPT. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha para a câmera. Tudo bem contigo? Já viu se a moça do Jornal Nacional ficou olhando para o William Bonner? Não, mas ela olha, porque ele é um moço bonito, igualmente a você. Ela é então casada, ela fica olhando para frente, para a câmera. Eu também sou casada. Ela olha para a então câmera, eu posso olhar para senão o você. seu óculos fica com reflexo do... Ah, mas é que eu tenho que tirar o óculos para ver daí mais de frente claro, não e aí eu precisa. não enxergo. Ela está cega, gente. Estou realmente. Isso é uma bênção de Deus, né? Quando a gente começa, né, ter um marido de 50 anos, aí é bom que você começa a perder a visão, porque aí você não vê as rugas. Que horror, amor, não. É por isso, você não sabia? Você está chegando nos 50, né? Nós, né? Daqui uns dias. Nós. Não, eu ainda estou longe. Nossa. Não, quantos anos você longe. Eu tenho a mesma idade que você. 49. Então estamos aí. Se Deus quiser, chegamos aos 50. E passaremos daqui para mais. Muito bem, mas hoje não é sobre cronologia o programa. Qual é o tema do nosso programa de hoje? Hoje é sobre unidos, união, o que une um casal. O que nos mantém unidos como casal. Então vamos entrar num consenso. O que nos mantém unidos como casal. É o que estava lá no cardzinho. O que nos une como casal. Isso, é a mesma coisa, sinônimo. Então o card não é. O que nos une como casal. O que nos une? A gente fala e ouve falar tanto em separações, divórcios. Já tem gente dizendo que nos Estados Unidos a cada 2 casamentos um acaba em divórcio. No Brasil se fala que a cada 3 casamentos um acaba em divórcio. Essas estatísticas estão aumentando cada vez mais. Exatamente. Mas também tem um outro aspecto hoje, né? Tem muita gente que na conversa, eu vou conversar às vezes com um membro da igreja, com uma pessoa que, num aconselhamento, às vezes ela fala assim, eu não estou casado pela segunda vez, mas vivo junto. Então, essas estatísticas são dentro do contrato social, nos cartórios. Exatamente isso, né? Os casamentos, hoje, infelizmente, eu acho que dá para usar essa palavra, as pessoas não estão casando. Primeiro, no cartório, que é o registro civil, que a gente precisaria ter, pensando nessa coisa assim. E olha o pensamento, né? Não, mas eu não vou casar, porque aí eu preciso mudar toda a minha documentação, e hoje não precisa papelada e tudo mais. Né? E deixam também de buscar a bênção religiosa também na igreja. Então, realmente, essas estatísticas elas são baseadas no cartório. Em registros de cartório. Contratos, né? No cartório onde a gente faz o casamento. Então, por isso que às vezes a gente não pode ter uma noção correta, mas enfim, o divórcio hoje é muito mais fácil você conhecer e encontrar um casal divorciado do que há 30, 40 anos. Vários são os fatores, fatores positivos e talvez negativos. No passado, as mulheres ficavam unidas, e aí a gente pode entrar no primeiro motivo, eu acho. O que não deveria nos manter unidos como casal. Então, às vezes, é conveniência. Porque é isso, né? As mulheres, e não só as mulheres, Júnior, se mantinham um casamento pela tradição de família, pela estabilidade. Porque a igreja dizia que realmente separação, eu não sei se estava para considerar pecado, mas ela era uma coisa, né? Pecado. Os pais tinham essa coisa do contrato, então realmente mas não podia... Se a gente for ao pé da risca, Silmara, o divórcio, tirando a questão do adultério, é pecado. Da dureza de coração? É pecado. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, a Bíblia fala que se você se divorcia e não é por questão de adultério e casar de novo, você está adulterando. Tá, mas aí a gente vai entrar num outro assunto aqui que eu já ia querer saber de várias coisas. Eu só estou lembrando que a Bíblia está dizendo sobre isso também. Então, mas e aí, Júnior? Aí não é o assunto do programa. Pois mas vamos anotar isso aí, porque acho que a gente precisa falar sobre isso. Aí isso é o ideal do casamento e como pode ser. Mas aí a gente Mas é o que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada. Então, a gente, às vezes, no domingo aí passado, a gente falou sobre, né, o bom pastor de mim. Pastor de mim. Então, muitas vezes o que me faz ir para o divórcio é que eu quero ser o pastor de mim. Conduzir a minha vida independente do que a Bíblia ensina. Obviamente que agora a gente está falando em tese. Sim, porque você mesmo fala que cada caso. Chega um momento que às vezes sim, eu sou espancado. A Bíblia não fala que se eu for espancado pelo meu marido que eu tenho direito a divórcio.
Mas aí isso não entra na dureza do coração da outra Não, pessoa? esse é o motivo de todo, eu estou dizendo, todo divórcio tem a dureza de coração, e o pecado é por isso. Mas o motivo que a Bíblia justifica para você casar de novo seria é o adultério. Então, a pergunta que fica para a curiosidade geral da nação, e quem sabe um dia falarmos sobre isso, vou anotar. Uma pessoa que, por exemplo, ela é agredida no casamento e ela se divorcia, ela poderia casar novamente? Porque o ponto está em casar novamente, não em se divorciar. E o que a Bíblia condena é que, se não for em caso de adultério, se você casar novamente, você está adulterando. Então, vejam como as coisas são complexas. Aí a gente tem que conversar caso a caso e avaliar as situações, mas o que a Bíblia diz, pura e simplesmente, a gente podia isso. convidar um advogado. Não, mas não é uma questão advogada. Mas aí, para a gente ter essa teológica. coisa da teologia com o que não, que o Estado não se mete na questão disso. Ela diz, você pode se divorciar quando quiser, pelo motivo que for. É um contrato que você rompe. Por isso que hoje em dia existem até cláusulas pré-conjugais. As pessoas fazem então um contrato mais amplo do que aquela certidão de casamento, em que ali eles colocam até mais regras, inclusive questões ligadas à traição, etc. e tal, o período que ficou casado, depois de um período tem um tanto dos benefícios, enfim. Então, o Estado, ele já é um contrato. O casamento é um contrato e aí, como todo contrato, ele tem cláusulas de saída. E aí você, por exemplo, hoje se divorciar, a pessoa fala, não vou casar porque depois se não der certo é complicado. Se não há filhos, o divórcio hoje é muito rápido. Dá para fazer rápido. Muito rápido. Se os dois consentirem, é muito rápido. E também não estar casado no civil não implica em não ter um compromisso, porque aí tem hoje a lei da União Estado que garante muitos benefícios e direitos para as pessoas. Sim. Então não há motivo por que não casar no civil. Inclusive, não precisa nem mudar mais o nome. Acho que é desculpa. Não, às vezes tem o lado da grana, não sei o quê. E também o pessoal faz hoje o test drive, né? Vai morar junto para ver como é que é. E aí acaba se acomodando essa situação. E aí deixa assim, isso, tá bom assim? Não precisa. Outros tem uma posição mais anárquica, assim, para que tem que casar, né? Então, o Estado, sociedade, a coisa da imposição. Então tem vários fatores. Mas o assunto de hoje não é falar de divórcio, não é falar de problemas, mas é o que nos une, o que nos mantém unidos como casal. É uma grande dificuldade, um grande desafio se manter unido, né? Qualquer relacionamento hoje duradouro é muito difícil, muito complexo, porque nós somos pessoas complexas, vivendo num mundo complexo, com uma realidade muito difícil e complexa, ainda mais falando em Brasil. Então, tem vários estresses que a gente traz, né, para casa, econômico. Você, às vezes, por exemplo, tem casais que moram em lugares muito moradias ruins, pessoas que estão com uma baixa renda, pessoas que estão com muito foco na sua vida profissional e deixam de lado, não cuidam do seu relacionamento, né? Nós temos hoje um grande apelo à aparência, a você, né? Quase uma juventude eterna, o status, vários fatores que acabam gerando estresse e dificuldade. Então, talvez a primeira questão, e hoje eu quero dar os créditos à Rádio CBN Vitória, que ela tem fez um programa a respeito de casamento, que é sobre isso. Então, ali a gente ouviu esse podcast, 11 minutos, e ali a gente se inspirou e trouxe algumas coisas desse programa da Rádio CBN, lá de Vitória, no Espírito Santo, na nossa pesquisa, exatamente que aborda isso, que é a questão da gente... por exemplo, a primeira coisa, entender que o casamento não vem pronto. Quando você diz sim no altar e você não está com um relacionamento pronto, você comprou um pacote, quer dizer, perfeito, você instalou no computador e o sistema lá, o Word está funcionando, o Excel está funcionando, o PowerPoint funciona, então é uma maravilha. Então, aí pensando nisso, dessa coisa que não tem um pacote pronto, que não existe um modelo, não existe. Não está pronto. Hoje em dia a gente consegue quase tudo na internet.
de pesquisa, vamos pensar, vamos por essa linha. Tem muita informação. Exatamente. Hoje a nossa luz aqui está meio Ela não quer ficar teimosa. unida com isso. Não. Tá com algum mau contato nos tiros. Só pode ser. A gente consegue muita informação. Como que eu vou saber que a informação ou o local onde eu estou indo buscar essa informação é confiável, é seguro, é certeiro? Porque realmente não existe fórmula, não existe manual, não existe nada do que eu possa concretamente aplicar na nossa união. Até porque o nosso casamento, a nossa união é diferente da união das outras pessoas. Porque cada um tem o seu mundo. Exatamente. Mas, primeira coisa, como tudo na internet, você precisa ver as referências. Né? Se você conhece esse site, por exemplo, eu citei um site aqui de uma rádio, CBN, de um grupo grande de comunicação. A pessoa que falou era uma especialista, uma psicóloga em relacionamento. Então, você não está num site de fundo de quintal, você está dando ouvidos a uma empresa que tem credibilidade, que tem anunciantes que investem naquela televisão, naquele grupo de comunicação. Então, você vai muito pela credibilidade. Eu não sei quem são essas pessoas. Veja, querendo ou não, nós temos esse programa, nós poderíamos ter um canal próprio. Só que hoje nós, estando na rádio CPT, que é a rádio da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela nos empresta o prestígio da igreja. A sua credibilidade. A credibilidade da igreja. Então, se nós estamos aqui no site... Deixa assim, amor. No canal da IELB, da Igreja Luterana, tranquilidade para os luteranos. Que sabem que é um pastor da igreja, com a sua esposa, que é vice-presidente da Liga, segunda vice-presidente da Liga das Servas Luteranas do Brasil. Então, são duas pessoas que são conhecidas dentro do nosso pequeno grupo e isso ajuda. Da mesma forma, na internet, você tem que tomar muito cuidado porque existem várias visões sobre casamento. A gente acredita que o que a Bíblia diz, que o homem deixe seu pai e sua mãe e junte-se a uma mulher e construa um casal. Para nós isso é família, para nós isso é um casal, para nós isso significa que a gente tem um relacionamento. Mas a primeira questão dentro do relacionamento é exatamente ter essa noção. Quando eu digo sim, eu não estou entrando numa relação pronta e perfeita, ela está em construção. E para que uma construção não rua, não caia em pedaços, não desabe, ela necessita de algumas coisas. Nós, cristãos, temos um alicerce forte que é a palavra de Deus. Então, é a primeira coisa. Mas isso é Deus. Então, a gente pede a proteção de Deus e tem a promessa de Deus que Ele estará conosco e vai cuidar. Então, isso é ótimo e é a primeira coisa que nos ajuda, a base, o fundamento. Que nos perdoa e nos ensina a perdoar, nos ama e nos ensina a amar. E aí a gente vai tentar aplicar isso. Agora, para outra coisa, a lei do alicerce, você vai construir a casa, o relacionamento. Vai subir as paredes. Você precisa do que numa construção? Material de boa qualidade. Por quê? Porque às vezes a gente, não tenho condições de comprar, mas você não pode brincar com coisa séria. Então você precisa construir com material de qualidade. O melhor que eu tenho. O melhor é que o meu melhor. Exatamente. Então eu entro com o que eu tenho de melhor e a outra pessoa entra com o que tem de melhor. E aí juntos com essa qualidade no nosso material, que é o que eu tenho para te oferecer, é o que você tem para me oferecer. E aí nós vamos unir isso aqui, vai fazer aquela argamassa bacana. E aí nós vamos construir nosso relacionamento. Só que, infelizmente, o cristão, quando ele é convertido, seja no nosso batismo ou lá quando a gente ouve a palavra e crê, a gente não tem só a nova natureza, que é um material 100%. Sim. A gente tem a tranqueira, que é a nossa natureza pecadora. E ela vai junto com o casamento. Então, no casamento, nós temos a nova natureza do marido cristão e a velha natureza do marido cristão, que continua sendo pecador. E nós temos a nova natureza da esposa cristã e a velha natureza da esposa cristã, que continua sendo pecadora. E esses 4 ingredientes, eles estão ali e fazem parte do nosso relacionamento.
E aí, é isso aí. E essa é a base que nós temos para construir um relacionamento e como unir isso. Se fosse as duas novas naturezas só, ia ser maravilhoso e perfeito. Mas olha que interessante, não existe casamento perfeito. E nunca vai existir isso, mãe. Nunca. Nunca vai existir. Porque nós não somos perfeitos. E não é só por isso. Porque o casamento é para essa vida. Lá no céu, onde a gente vai viver a perfeição, não tem casamento. Não tem nenhuma as relações. Esses dias até eu falei, isso é uma pergunta que está no meu bolso. As relações são para essa vida. Então, até assim, né? Eu sempre falo, vou reencontrar o meu pai. E aí, esses dias até fui estudar um pouco sobre isso. A Bíblia não fala que não vamos nem que vamos, mas o que a Bíblia fala é que não há são novas relações. Então, eu vou reconhecer meu pai lá? Eu acredito que sim. Não tem base bíblica para dizer que não nem que sim, eu acho. Pois é, então, essa mas é a minha aí pergunta. É uma outra forma. Então, assim, é uma coisa muito curiosa. Não busquem algo que nem no céu vai existir. Que é um relacionamento perfeito no casamento. Não há. E a gente tem que ter em mente isso. Não existe um casamento perfeito. Não existe um casamento à prova de falhas. Não existe um casamento que nós não vamos passar pelo que a gente chama de etapas de desafio. Não existe. Esquece. Não perca tempo. Você só vai se incomodar. Não adianta. Não adianta. Não existe casamento perfeito. É utopia. E não há nem promessa sobre isso. E nem vai ter no céu, que nem no céu vai ter casamento. Isso eu não me conformo muito, mas tudo bem. Você imagina, a história de Jesus lá com a mulher samaritana que casou 4 vezes. Quem é seu marido dela no céu? Pois é, mas não Você sei. me explica? Aí não dá. Ok, mas isso vai ser uma pergunta que está lá guardada no meu bolso. Você foi para o céu e aí ele casou 7 vezes, aí 6 vezes, sei lá. E aí, quem vai ser a esposa dele? E aí, se tem as esposas, se o cara teve amante e elas também se converteram no céu, Júlio, depois vai gerar. Mas pensa, por isso que não vai ter casamento. Não. Eu estou pensando no meu por enquanto só. Então, mas não. Enfim, é uma pergunta que essa aí eu vou conversar com Deus. Vou conversar, você não vai conversar. Eu nem vou precisar dessa explicação, né? Mas enfim, agora já até me perdi um raciocínio. Então, assim, a primeira coisa é lembrar que o casamento é em construção e a gente lembrar que a gente não vai ter um casamento perfeito, porque por mais que a gente traga o melhor para o casamento, com todo o nosso desejo do coração, veio junto a nossa velha natureza. Então, é isso que causa os impactos. E além da nossa velha natureza, a gente tem mais 2 inimiguinhos que estão aí. A gente casa e vive aonde? No mundo. E o mundo também traz essa situação. E tem o capeta, o encardido, o Jânio, o demônio. Então é por isso que o Satanás. Se a gente vai pensar essa coisa assim, quando a gente idealiza muito as coisas, o sofrimento também acaba sendo maior. Quanto maior a expectativa, maior a frustração também. Você comprou uma Brastemp, né? 500 litros e te entregaram uma de 100 litros. Sim. Se casou com o príncipe e agora o cara é um sapo. Se casou com um cabeludo, agora é um careca. Você casou com uma pessoa queridíssima, bacana, mas aí quando ela casa, ela muda, ela só sob estresse é outra pessoa e você não tinha percebido. Então você vê como porque alguém fica apoiando o pé na que eu sou pequena, né? Fica tudo muito alto. E aí você vê que a gente precisa compreender isso, né? Que a gente está em construção, relacionamento não é perfeito porque eu não consigo levar a perfeição para o casamento. Não é porque o outro também, né? Sempre é o outro, a culpa é do outro, o diabo é o outro, o inferno é o outro, o inimigo é o outro. Não. Então a gente tem que ter essa clareza. Por quê? Porque quando você vive, você compreende a realidade, você tem condições de trabalhar com o que é real, né? Porque o idealizado você não tem. Ele chega a ser impalpável, né? É imaginário. Você não tem como lidar com algo imaginário. Veja, você sofre uma doença chamada fibromialgia. Por que ela é tão difícil? Porque, entre aspas, ela cria no teu cérebro uma dor imaginária. E aí, essa dor imaginária, até para você tratar, ela é difícil para a medicina. Né? O tratamento, não tem um remédio, porque né, eles vão ter que descobrir um tratamento para convencer o cérebro que você não tem dor. E trazendo isso... que talvez seja perigosíssimo, porque quando você tiver dor de verdade, vamos dizer... O cérebro não vai ler a dor e aí você vai ter um outro problema de saúde mais grave. Porque a gente acha que tudo é fibromialgia. Mas se a gente vai trazer isso, a gente consegue detectar, vamos pensar no caso das dores,
aonde elas aparecem, como a gente pode tratar, por que caminho a gente deve ir. Sim, que o casamento, onde é que ele dói, né? Ele dói dentro da gente quando ele não está bem. Então, se está me incomodando, se está me deixando triste, chateado, está me magoando, é um espinho. E aí você sente, né? Você sente na tua carne esse espinho. Dói em você. Esse que é o tchan do casamento, né? Quando ele dói dentro da gente, né? No coração da gente. E aí, então é aquilo, né? Como é que você percebe que uma pessoa, lembra quando a gente teve ali a questão da Silvia, que o psiquiatra teve que me convencer que ela tinha Da uma depressão. doença? Quando foi que ele mostrou, olha, sua filha não está tendo dificuldade na escola? Ela nunca teve. Isso, quando começa a influenciar na tua vida, no teu cotidiano, em alguma área do teu cotidiano, é sinal que isso não é apenas um estado de tristeza, não é que você está no popular deprimido, você está sofrendo de uma doença chamada depressão. E você precisa fazer o quê? Tratar da doença, porque ela está afetando a sua vida. Então, o casamento, o que nos mantém unidos? Né? Então, a primeira coisa, ter clareza que nós estamos numa relação em construção. Eu estou todo dia colocando um tijolinho. É uma construção imperfeita, ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser no mundo dos sonhos, né? Ela é real, ela pode ser muito prazerosa. Até a entrevistada do programa, ela disse que ela compara o casamento com uma dança. Só que às vezes quando a gente dança, nem sempre a gente dança muito bem. Mesmo quem dança muito bem, às vezes pisa no pé do companheiro, da companheira. Sim. E nem sempre você está com disposição para dançar. Nem sempre você gosta de dançar. Aquela música. Então, é importante a gente ter isso em mente. Né? Então, primeira coisa, eu sei que eu tô, o meu parceiro, minha parceira, meu esposo, minha esposa não é perfeito. E eu não posso sonhar com um casamento perfeito. Então, eu vou enfrentar desafios, provações, sofrimento e dor. Vou. Né? Mas isso não quer dizer que na primeira dor eu vou cair fora do barco, né? Que diz assim, até marinheiro bom você conhece na tempestade, não quando o mar está calmo. E o marinheiro bom você conhece na tempestade, não na calmaria. Sabe enfrentar. Exatamente, porque na calmaria você não precisa de marinheiro, né? O barco quase vai sozinho. Na calmaria. Mas na tempestade, no mar revolto, aí você vai conhecer o marinheiro mesmo, se você tem um bom tripulante no navio. E eu acredito que isso no relacionamento também. Não é na festa, não é na alegria que você percebe quem está do teu lado, mas exatamente na hora do mar. Nas turbulências. Quando você está encarando um desafio, uma dificuldade, não é todo, tem gente que espana e foge, sai, se afasta, né? Porque não, aí você percebe que a pessoa não tem a maturidade suficiente para encarar o mar revolto, e a vida é mar revolto, não é mar calmo não, tem fases, obviamente, mas em geral a gente passa por muitas questões. Então você precisa estar disposto a lembrar disso, de restaurar o teu casamento, como uma construção, ela precisa de reformas, ela precisa de manutenção preventiva e depois também corretivas. Então, às vezes, a gente tem que estar atuando na prevenção. E aí, uma das coisas mais importantes para manter a união no casamento, preventivamente, é o diálogo. Você viver em constante conversa com a sua pessoa, você conversar com ela. Não só conversa séria, mas viver, ter o diálogo de sair, bater um papo, vai na praça, você vai lá, quem é do sul, tomar um chimarrão junto, quem é o carioca vai no boteco tomar um chopinho, enfim, cada um uma água de coco na praia, vai caminhar no calçadão, vai caminhar cada um encontra na sua praça, forma, seu método. Mas que conversem, que tenham momentos, porque ali você vai percebendo o estado de espírito da pessoa, se ela está cansada, se ela não está. Então, o diálogo é uma maneira preventiva de você manter o casal unido, né? E porque através do diálogo você vai conhecendo, vai compreendendo a pessoa, vai percebendo que estado ela está, em que momento ela está. Né? A Silmari, por exemplo, tem muito problema de sono hoje por causa dessa doença. Então, quando eu pergunto para ela, bom dia, como você dormiu bem? Aí eu não estou sendo só educado para dar bom dia, eu estou tentando pegar uma informação para saber se ela dormiu bem ou não, para que
nesse dia, No como decorrer eu vou desse me dia. comportar nesse dia. Não é um bom dia para, por exemplo, se ela dormiu pouco, eu vou ficar ali cobrando, por exemplo, demandas da Silmari. Ó, poxa, tem isso aqui que você não conseguiu fazer ontem. Ó, não dá, isso aqui. Não é um dia para isso, é um dia de deixar ela mais leve, se eu puder, o que eu puder ajudar, para que ela possa descansar. Eu também possa dizer para ela, tira a mãozinha do celular, você precisa dormir um pouco, né? Essa cobrança no cuidado dela, da saúde dela. Então, não é simplesmente perguntar tudo bem, bom dia, mas é exatamente eu sei que eu preciso compreender, principalmente depois que esse fato novo surgiu no nosso relacionamento, né? Que é uma doença E a gente está aprendendo ainda. Que é exatamente eu saber que compreender e como é que eu consigo fazer isso? É igual um bom médico, né? O bom médico hoje ele conversa com o paciente e manda fazer exame. Essas são as duas ferramentas que ele tem. E eu acho que é nesse momento da conversa, e óbvio, não é aquela coisa assim, preciso sentar todo dia uma hora e ficar conversando, mas é aquela coisa de você conversar, mas você ter um olhar atento. Porque nem sempre, né, eu posso dizer assim, não, eu estou bem. Exatamente. E aí, olhar, né, ver no meu rosto se eu estou com olheira, se eu estou com uma voz cansada. O humor altera. Então, a gente quando a gente fala do diálogo, da conversa, é buscar esse momento para você olhar um pouquinho mais atentamente para o outro. E aí é isso, por isso que é da palavra compreender. Eu estou ali conversando, não é simplesmente jogando conversa fora, é uma, entre aspas, assim, falando tecnicamente, é uma conversa diagnóstico, para você compreender o estado de espírito dessa pessoa. Não é um bom dia para falar sobre, às vezes, um assunto mais sério, um assunto que precisamos tomar uma decisão, que sabemos que pode causar uma isso também não tem horário, porque, né, Júnior? Vai de acordo com até com a tua disponibilidade. A gente sabe que tem casais hoje que trabalham em horários, né, sim, mas aí entra essa coisa de você realmente saber que você precisa em algum momento do seu dia e não pode deixar assim uma vez por semana. Eu acho que isso é uma coisa que não, e não é mecânico, ele deveria ser diariamente. Constante. É uma questão disso que você falou, né? De eu estar olhando para o outro, prestando atenção no outro. Como é que está o outro? Como é que a outra pessoa... E é difícil, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem dificuldade. Tem gente que você corta o cabelo e a pessoa nunca viu que você cortou o cabelo. Tem outro que tem uma facilidade para outros. Tem outros como eu que aprendi que isso era importante para as pessoas. É verdade. E aprendi jovem, ouvindo, né? E eu aprendi a prestar atenção nisso, nas pessoas. Opa, você cortou o cabelo, você fez observador isso. nisso. Mas aprendi. Não foi assim intencional, no sentido que eu um dia vi como isso é importante para as pessoas, e como eu sempre trabalhei com pessoas e gosto, eu falei, puxa, isso aqui é uma ferramenta importante para mim. Vai me ajudar no meu relacionamento interpessoal. E isso é no casamento, isso é como pastor, isso é como vendedor, isso é como amigo. Você aprende, por isso que eu digo, você não, eu não sou assim, então aprenda, preste atenção, se esforce, não é uma coisa assim, né, não é realmente parar um segundo, nós vamos tirar quase uma foto 3x4 da pessoa, e se você parar e focar nessa pessoa, mas aí depois você vai... Mas você trouxe uma coisa bem interessante, que não são todos que conseguem. E por mais que se esforce... claro, mas aquilo tem coisa que é natural e coisa que ele não consegue. É. Mas eu sempre acho assim, que a gente, por mais que a gente não consiga ser bom numa coisa ou ter facilidade numa coisa, mas o ser humano, a gente aprende muito. A gente se adapta. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente consegue se adaptar às situações, eu acho que a gente também consegue gradativamente mudar as coisas, mudar o meu modo de agir, o meu modo de pensar. Então a gente consegue. Então é mais fácil arrumar desculpa para não fazer do que às vezes você se dedicar a fazer algo. E é importante, se o casamento não é algo importante para você que está nos assistindo, por que às vezes a gente não fazer um pouco mais do que a gente está fazendo hoje para manter o casamento unido? Inclusive dá menos trabalho que o divórcio. Né? O divórcio ele é estressante, ele dói. Principalmente porque às vezes só um quer o divórcio. Então aquilo vai gerar um sofrimento. Tem os filhos, que envolve o divórcio, é uma questão que também envolve os filhos. Então são várias questões que a gente vai vendo que vale a pena você investir num relacionamento. Então a primeira questão é no cuidado preventivo dessa casa, da reforma, o preventivo é o diálogo. Também
os ajustes, né? A gente tem que ir se ajustando, né? Se ajustar para superar os desafios. A gente tem que brincar de Tetris. Exatamente. E os ajustes. E aí entra isso, porque a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica. A gente passou por uma crise que a gente achou que ia levar o mundo ao fim do mundo, que era a Covid. Mas a Covid, ela fez com que ajustes fossem realizados. Sim. Hoje você anda na rua, você vê pessoas de máscaras. Quando é que a gente via pessoas de máscara? Quando mostrava o metrô do Japão. É mesmo. Né? A gente achava tão estranho o pessoal usava máscara. Né? Lá naquela região, países perto da China tiveram muito menos casos de Covid do que nós aqui. E um dos fatores que se coloca antes hábito, mesmo da vacina era essa questão das pessoas já terem o hábito, tem muita gente no metrô, de usarem máscaras. Sim. E isso já era um hábito para eles, para nós uma dificuldade. Agora, há pouco tempo, eu fiquei resfriado e dei um culto de máscara. Nossa, como já estava me incomodando aqui, então, porque que é quente, porque não sei o quê. Então, a gente já vai perdendo aquele hábito bom da máscara e a máscara já começa a voltar a ser uma coisa que incomodava. E antes a gente já estava meio habituado a ela. Então, os ajustes são necessários. Hoje mesmo estava caminhando ali na praia, um senhor foi espirrar e ele colocou a mão no ombro. Os hábitos, o nosso jeito... A gente se ajustou, a gente não tinha esse costume de virar... A gente espirrava no meio da rua... no domingo também a gente teve, né, no culto. Alguém com o microfone, que eu exatamente fiz assim e espirrei em cima do microfone. Quase matou. Mas exatamente o costume que criamos agora de proteger aqui. Antes a gente não fazia isso, fazia na mão... Ou eu espirro, que é uma beleza. A gente ensina. Não, eu acho que é assim, você sim, mas quando a gente... Eu acho que todo mundo aprende quando é criança, porque a mãe ensina a criança. Põe a mão na boca para tossir, abre o nariz para espirrar. E são hábitos que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Mas é que entra essa coisa que eu falei, a nova natureza e a velha natureza. Espiritualmente também, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar. E eu acho que no casamento... no relacionamento não perdoa, não ama. Mas no relacionamento também é um pouco disso. Tem coisas que a gente traz da nossa casa, traz do nosso mundo, do meu mundo para o nosso mundo, que elas, ou a gente consegue realmente colocar elas nesse relacionamento de uma forma muito leve e que ela se ajusta e se adapta com facilidade, exatamente, porque agrega, né? E tem outras que realmente eu vou precisar eliminar 100% e outras eu vou poder adequar. Até porque, assim, né, a gente traz hábitos, às vezes, do relacionamento do pai e da mãe da gente, só que eu não casei com a minha mãe, nem com meu pai. São pessoas diferentes. Eu casei com a Silmar casou comigo. Então, a gente não casou com os nossos pais. Então, o que funciona... Por isso que dizem, né, o casamento não tem uma fórmula pronta que deu certo num, deu no outro. Tem observações que a gente pode fazer dos relacionamentos e ver algo que, de fato, contribui. Que é o diálogo, que a gente falou, que é essa questão de se ajustar para superar os desafios, encontrar soluções, né? Ser muito flexível como o rio, né? O rio, por que ele é cheio de curvas? Porque ele vai encontrando a maneira mais rápida de chegar ao mar. Porque é isso, né, Júnior? A gente precisa se moldar e se adequar, porque nem sempre é aquela coisa assim, se você coloca, vamos pensar assim em casas, construções mesmo. Hoje, eu vou trazer o nosso exemplo. Quando nós casamos, a gente morava onde? Morava em um quarto-sala, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, a gente se adaptou àquela vida. Depois, com o passar dos anos, a gente saiu daquele quarto-sala para 2 quartos. Depois, a gente passou para uma casa maior, com 3 quartos. Copa, cozinha enorme, garagem, uma certa época, a gente estava morando numa casa com quintal. Daí a gente tinha quintal com horta. Para as meninas. E a gente foi se ajustando, né? E aí a gente foi se ajustando. E aumentando a quantidade de móveis. Exatamente. Então, vai crescendo. Estávamos em Porto Alegre, tivemos 2 tipos de casa, tudo mais, saímos de uma casa com quintal enorme, fomos para um apartamento. Tínhamos um cachorro grande. Precisamos nos adaptar àquela vida. Saímos de Porto Alegre, estamos no Rio de Janeiro. Um apartamento de 2 quartos, com uma filha e não com as 2. Exato. Então, assim, a nossa vida, ela está em constante transformação. Exatamente. Por isso a importância do ajuste e se adaptar a cada ciclo da vida. Então, isso, a gente precisa disso. E aí é importante lembrar, né, que a gente se ajusta a cada ciclo da vida do indivíduo, que eu, quando casei, tinha 28 anos. E hoje eu tenho 50. Outra, né, questão de saúde física, emocional, psíquica, espiritual. Né? Silmar é a mesma coisa. Aí nós tínhamos, né, casal sem filhos, depois casal com uma filha, depois casal com 2 filhas pequenas. Aí
duas adolescentes, hoje uma adulta de 21 anos, que mora sozinha em Porto Alegre, mas que ainda depende de nós em vários aspectos, e a Júlia com 16 anos, concluindo o ensino médio e indo para a faculdade. Esse é o momento que nós vivemos, como casal e como família, numa nova cidade, numa metrópole, né, do Rio de Janeiro, com tudo de bom e tudo de ruim que tudo isso tem. Então é importante que, além de ajuste, a gente perceba e compreenda que, assim, eu não posso agir como eu agia quando eu recém-casado. Comparar, Júnior. Né? Isso não deve acontecer. É por isso que você não pode pegar e transladar, né? A gente tira da minha família, olha, faz o que os senhores fizeram que vai dar certo o casamento. Eu acho que a gente faz, não tem como dizer assim, não, que a gente não compara, a gente compara. E a gente compara com nossos momentos antes e com outras pessoas. Sim. E aí que entra esse cuidado, a gente tem que se adaptar. Então a gente tem que se adaptar. Mas a gente era assim lá no início, hoje mudou. A gente tem que ter essa compreensão, gente. Não vai ser a mesma coisa. Às vezes, quando você é jovem, você tem uma vida sexual diferente da que é a vida sexual hoje. A tua questão econômica, ela também baseia-se em ciclos da tua vida. Tem momentos que você tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, por vários fatores. Você tem mais disposição, mais animado para passar a noite em claro, num bailão, né? E depois, com o tempo, você já não vê nem mais prazer ou alegria naquilo, ou como às vezes o recém-casado ia toda quarta-feira à noite para o futebol com os amigos, depois ia tomar uma cervejinha com os amigos, chegava em casa à meia-noite. Hoje ele às vezes nem quer isso mais, ou a esposa no começo achava isso ok, hoje já está incomodando. Então, ajuste e adaptação, a gente compreender, isso é importante para manter o casal unido. Os ajustes são necessários e se adaptar, compreender, peraí, nós estamos juntos há 10 anos, não é a mesma coisa, mudou, e a mudança ela é natural. O anormal, o que não é natural, é estagnar. E você achar que não muda, que você, não, eu tenho que fazer, sabe? Imagina todo dia você fazer o mesmo prato. Ninguém aguenta mais. Exato, porque mudou, a gente tem que se adaptar. Adaptações são necessárias para manter o casamento. E aí isso depende muito de você, da tua percepção, de você enxergar isso, de você perceber isso e de você agir. E você agir para compreender isso, entender. E tem questões, inclusive, hormonais, tanto no homem como na mulher da meia-idade, né? Vem a menopausa, hoje você fala na andropausa. Tem vários fatores. Tem os fatores estéticos que implicam, né? O homem sofre muito com a questão da calvície, né? Muitos sofrem porque estão mais gordos, outros... tem gente, eu conheci pessoas que quando começaram a tomar remédio para pressão alta se abalaram com isso. Porque começaram, puxa, agora eu dependo de um remédio. E ficaram maus. Então, são questões que mexem comigo. Então, quando o indivíduo está em mudança constante, isso vai trazer mudanças e a necessidade de adaptação. Para dentro da minha casa, para dentro do meu relacionamento. Exato. Então, assim, a gente olhou agora um pouquinho e falou nesses quase 40 minutos sobre, primeiro, lembrar que o casamento ele não é perfeito e ele está sempre em construção. Segundo, que a gente comparou com uma casa, nós temos Deus como nosso alicerce, e agora a gente quer trazer o melhor material para construir essa casa, só que junto com a nossa nova natureza vem a velha natureza, e isso implica nessa argamassa que nunca vai ser perfeita. Então o casamento nunca será perfeito, e o nosso relacionamento nunca será perfeito, e que ele precisa de cuidados preventivos e corretivos. E o primeiro cuidado preventivo é o diálogo, a gente está em constante conversa para observação, diagnóstico até, compreender como é que a minha pessoa está vivendo nesse momento, como é que ela está, né, como é que ela está se sentindo. Aí depois tem essa questão de se ajustar as mudanças externas e também as adaptações necessárias porque a gente muda. Sim. A gente está em constante mudança. Eu vou fazer uma pergunta. E seu telefone é o nosso telefone da igreja. Está tocado. E agora a gente quer trazer nesses minutos finais algumas coisas que são importantes para a gente colocar no nosso relacionamento. Coisas simples. Uma das coisas... Inserção. Para manter a chama do relacionamento, que isso é importante para a união também, o calor, a energia, são as boas lembranças. A gente trazer... né, um casal que tem um bom relacionamento tem boas histórias para contar. E essas lembranças
fazem com que a gente lembre como é bom estarmos juntos. Como a gente já viveu nesses anos todos de história, bons momentos, e como isso é gostoso, como é prazeroso viver isso com a minha esposa, como foi prazeroso viver isso com o meu marido. Isso traz assim, puxa vida, tem valido a pena. Apesar das dificuldades, dos problemas, veja quanta coisa a gente construiu. Que boas lembranças você tem do nosso relacionamento? Coisas que eu gosto. Essa coisa da gente poder viajar bastante, no sentido de que a gente mora em diversos locais, já morou, né? Em diversos locais, as nossas filhas, a nossa convivência, eu gosto muito do nosso jeito de viver. E quando você falou isso, eu pensei numa coisa, né? Quando a gente fala das recordações, quando a gente chega na casa de qualquer pessoa, quando a gente olha assim, pode ser parede, pode ser balcão, você vê fotos. E você vê sempre fotos de bons momentos. Exatamente. As coisas, eu acho assim, a gente não pode dizer que não ficam gravadas as coisas de ruim que acontecem, né, na nossa vida. Mas o que fica gravado e guardado para a gente são as boas lembranças. E a gente tem que buscar isso de uma maneira geral na nossa vida, sempre lembrar do que de melhor aconteceu na nossa vida. Verdade. Então isso precisa ficar muito claro, né? É verdade, é isso mesmo. Só responder aqui. Sim. Então a gente tem que ter isso, tem que ter. Então, boas lembranças. Outra coisa que é importante, pequenas lembranças, pequenas surpresas. Né? Preparar alguns momentos, assim, pequenas surpresas, ajuda também a manter unido, né? Você surpreender a pessoa. E aí a gente fala pequena surpresa, porque às vezes as pessoas falam que uma surpresa é um anel de brilhante, um jantar romântico, eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer nada. Você sabe não sei o que. Não, são pequenos gestos, pequenas... Você passar aí na rua, ou você até no teu jardim colher uma rosa, pegar uma rosa. Eu ia citar isso. Eu acho que quando a gente tem filhos, a gente percebe muito isso em criança, a simplicidade da criança, de um desenho, de um eu te amo, de aquela florzinha que está ali no meio, que você não vê nada na florzinha, mas a criança vai lá, pega e te... Então, esse gesto que teoricamente não tem muito valor, mas às isso vezes faz até uma com mensagem no teu WhatsApp ali, um áudio assim, olha, só estou te dizendo que te amo, né? Algo Então, que essa pequenos gestos, surpresas são importantes. Uma outra coisa que é importante que segura, mantém unido um casal, são valores sólidos e compartilhados. Que valores são esses? Por exemplo, parceria, confiança, respeito. Esses valores, quando isso ajuda muito na união. Admiração, quando você admira o outro. Esses valores são muito importantes para manter um casal unido. Né? Valores que te ajudam. Aí, obviamente, que isso, como nós cristãos, também é uma grande vantagem quando você tem um casal cristão. E, como o relacionamento não é algo perfeito, é sempre você estar buscando o equilíbrio. Equilibrar, né? Aquele momento em que do estresse, você buscar movimentos para desestressar. Então, sempre nessa dança, né, de um passo para lá, um passo para cá. Então, a gente está num momento difícil. Como equilibrar isso para que a gente não fique só focado no problema, na dificuldade. Fique sendo casal lip hard, né? Conhece? Vida, azar, né? Você é essa pessoa que só traz... o teu marido, a tua mulher, ele é sempre o salva-vidas, né? Sempre está te resgatando. Do copo pela metade, chega você achar que está sempre vazio. E aí você começa a ser se vitimizando da vida, lamentando a vida. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que está o tempo todo se lamentando, está o tempo todo só se queixando da vida. Daqui a pouco a pessoa até começa a perguntar, puxa, o que eu estou com ela? E aí entra muito o aspecto da autoestima sua, né? E de até também uma outra relação sua com Deus, de não ser agradecido pelas bênçãos que Deus já tem derramado na sua vida. Sempre está faltando alguma coisa, tua vida é uma porcaria, será? Será que não é um problema de vista? De autoimagem? Então, né, às vezes até um problema de doença?
emocional, que você não consegue, nada tá bom, nada é bonito, perdeu a alegria de viver, cuidado, isso pode ser uma doença. Não é o teu jeito de ser. Mas eu tenho bons motivos. Tem, todo mundo tem motivo. O luto, ele é um gatilho para depressão, mas nem todo mundo que passa pelo luto fica com depressão. E assim nós vamos aprendendo que a gente pode enfrentar os desafios da vida e superá-los. E também lembrar que todo casamento, todo relacionamento tem as etapas de desafio, tem os seus momentos de crise, agudas e crônicas. Né? O que é uma crise aguda? É aquele momento que explode, né? Aquela coisa do momento, uma crise que explodiu do nada. O marido e a esposa estavam num lugar, o marido deu aquela pescoçada e ali gerou uma crise, porque a mulher ficou brava e brigou com ele, e ali saem os dois empurrados já da mesa, e aquela coisa, vamos dizer, aguda, que aconteceu, explodiu, e aí... É o momento. É o momentâneo. E esse momento quer dizer assim que e não é importante, mas e aí é o agudo. É pontual, eu acho. E o crônico dá para se falar aquilo assim. Que a gente, né, às vezes, pode ser uma doença, um desemprego a longo prazo. Então, assim, a nossa vida tem essas etapas de desafio. A gente acompanha uma série dos bombeiros de Chicago, né, que um bombeiro está com a esposa com câncer. Então, eles enfrentaram todo aquele processo da quimioterapia. E aí, o último episódio, eles estavam na ansiedade para saber se a quimioterapia tinha feito os efeitos necessários ou não. E aquilo, eles demonstraram muito claramente o estresse que a esposa estava, né, um estado de nervo, assim, explodindo. E até o marido resolve ir trabalhar, em vez de ficar com ela, daí ele até confessa para uma colega de trabalho que estava fazendo isso para fugir, que ela estava insuportável. Só que ele começou a se sentir culpado de estar pensando assim. Aí ele resolve voltar para casa. Então, é interessante, são etapas de desafio. Aquele casal ali está enfrentando um desafio de enfrentar tudo que é um tratamento de câncer. Quimioterapia. Então, além da doença, dos efeitos colaterais do tratamento, tem todo o peso emocional que isso dá, o medo de perder a esposa com medo de deixar os filhos, o marido, de não querer morrer porque ama a vida que ela tem. Então, veja, são etapas de desafio da vida que você vai ter que enfrentar e vai ter que encará-los, e é melhor encarar junto do que separado. E são essas, e às vezes a vida da gente, ou a gente precisa, às vezes, ter umas sacudidas dessa, para que você veja que realmente o que importa... O que é mais importante. Então, mas é importante essa clareza, né? Que a gente tem que ter claro isso, que a vida de casal passa por etapas de desafio. E nessa série, Júnior, a gente também vê que eles aproveitam, pensando nesse momento de turbulência que eles estão vivendo, que é pensando no câncer, eles aproveitam cada momento que eles têm junto, eles curtem mais, tudo é motivo para comemoração. E às vezes também compreender que tem momento que a pessoa não quer celebrar, não está com cabeça para festa. Teve, né? Assim, Então, e concluindo, acima de tudo, o amor. E aí, lembrando as palavras de 1 Coríntios 13, 4, que diz que o amor é paciente e bondoso. Então, isso é importante para permanecer um casal unido. A paciência e a bondade. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, que não falte amor no seu relacionamento, que você consiga suportar um ao outro, que é o apoio, e também suportar os defeitos do outro e os teus defeitos, e suportar, aguentar também quando vierem as crises, os desafios, para que a gente continue unidos. Essa palavra suporte, ela tem várias muito boas vertentes, vários sentidos. Quem inventou essa palavra é um gênio. E aí você consegue realmente sustentar todas essas abrangências da palavra suporte. E chega a hora que a gente quer dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E aí a gente pode lembrar como casal cristão, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Não quer dizer que nós vamos vencer, que o final vai ser feliz, que todo casal que enfrentar o câncer vai ser curado, que toda a crise econômica vai ser superada, que todas as dívidas vão ser pagas. Mas que juntos a gente consegue. Mas que a gente tem uma força, passar por a força que Deus nos dá, a gente pode
lutar. E aí até aqui na praça, aqui, numa praça do metrô, tem um lutador de jiu-jitsu, um dos pais do jiu-jitsu, que é o Sr. Gracie. E ele tem uma frase que ele diz assim: você não vai vencer todas as lutas, mas que você caia depois que você deu tudo. O meu 100%. O meu 100%. Mesmo que você perca, dê o teu 100%. Eu acho muito interessante essa visão dele. Você não vai ganhar todas as lutas, mas dê 100% e só perca se o outro for mais forte que você. Então, assim, não é desistindo, é lutando que a gente perde, né? Porque, da mesma maneira, a gente só vence lutando. Que nós E possamos que manter, bom que né? Cristo lutou por nós, venceu o diabo, a morte, ressuscitou. E aí nós sabemos que por qualquer sofrimento que a gente passe, aquele que vai nos derrubar, no dia derradeiro, Jesus vai nos ressuscitar. E aí nós estaremos numa união perfeita, não com a esposa ou com o esposo, mas com Cristo. Tem a música que foi usada no Congresso da GELB, né? Que é Unidos no Amor de Cristo. É o começo sem fim. Exatamente. Então, que Deus abençoe e guarde você e a sua família. Um abraço. Continue nos acompanhando no canal da CPT. Isso aí. Um abraço, até o próximo programa.